Esse texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos é um texto extremamente rico, glorioso, com palavras profundas. Paulo foi o maior evangelista, o maior plantador de igreja. Paulo foi o maior pastor. Paulo foi o maior teólogo. Seus escritos, no dizer do próprio apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, diz que havia pontos profundos e difíceis de entendimento do ponto de vista humano. Mas quando o Espírito começa a descortinar, trazer luz, remover o véu, remover a névoa, então você começa a perceber as coisas preciosas que estão escritas, não é, pastor Marcos? É coisa profunda que o apóstolo Paulo coloca para nós. Nesse texto nós encontramos três gemidos. Três gemidos. O gemido da natureza, o gemido da igreja, aspirando pelo dia da sua redenção, e o gemido do próprio Espírito Santo. Paulo inicia aqui, irmãos, no verso 18, dizendo: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então ele começa o verso 18 falando de uma expectativa ou de uma possibilidade de que o povo de Deus, a igreja do Deus vivo aqui na terra, ela está sujeita sim a sofrimentos. E sofrimentos em várias áreas. Há aquele evangelho de autoajuda que se pregam por aí e que dizem que quando a pessoa vem para Jesus, ele está fazendo um verdadeiro seguro contra sofrimentos, contra aflições, contra problemas da vida. Isso não é verdade. Isso não tem base no Evangelho de Cristo. Você vê que esse texto Paulo escreve trazendo com muita clareza a possibilidade da igreja, do povo de Deus, passar por sofrimentos. Você vê que o próprio Senhor Jesus, ele fala sobre isso. No mundo tereis aflições. O que sucede ao justo, sucede ao ímpio. Olha que coisa. Então o povo de Deus, líderes da igreja, homens e mulheres santos, cheios do Espírito, estão sujeitos também a sofrimentos. Você lembra do caso de Jó? Ele não sabia o que estava por trás, mas sofreu terrivelmente em todas as áreas, não é? Mas passou pela prova e saiu da prova com a porção dobrada da bênção de Deus. Você olha a igreja primitiva, como a igreja sofreu, como o sangue de mártires tornou-se como a semente do evangelismo, e hoje nós estamos aqui porque muitos sofreram, derramaram sangue, se tornaram mártires, não tiveram suas vidas por preciosa, mas foram extremamente dedicados, não olhando o tamanho do sofrimento que se apresentava, porque tinham seus olhos voltados, acima de tudo, para a glória que os esperava. O texto diz que Jesus submeteu à morte de cruz, também com a expectativa daquilo que o aguardava. Então esse verso primeiro diz: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória que nos espera. Amém? Então os irmãos estão passando alguma prova, alguma luta,
algum sofrimento, não é? Em alguma área da vida, isso não é nada, absolutamente nada, diante daquilo que há de se revelar, que há de se manifestar em breve sobre as nossas vidas. O verso 19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A expectativa da criação, a expectativa da humanidade aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aqui tem dois aspectos interessantes, no sentido literal e também no sentido espiritual. O mundo perdido, o mundo que aí está entregue ao pecado, às trevas, ao mundanismo, aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus se manifestem. E aqui estão vários filhos de Deus, pastores e pastoras dedicados, milhares e milhões que nos assistem através das redes sociais, aguardam com expectativa que a igreja se manifeste. A igreja é formada por filhos e filhas. É tempo dos filhos de Deus se manifestarem. Não é dizer a que vieram, debaixo da unção, debaixo do poder, debaixo da ousadia, debaixo dos dons, da manifestação dos dons sobrenaturais. O mundo espera a minha manifestação de forma mais intensa, a sua manifestação de forma mais intensa, como luz, como sal. A esperança do mundo perdido é a manifestação da igreja. O futuro, a esperança do mundo perdido está nas mãos da igreja. E nós somos a igreja. Isso é muito especial. O verso seguinte vai nos dizer, o verso de número 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Irmãos, a natureza, a criação de Deus está num verdadeiro cativeiro, gemendo. A natureza está expressando também o seu sofrimento. Não é muito interessante essa observação da palavra? Esse texto foi escrito há mais de 2000 anos e hoje nós contemplamos a própria natureza sofrendo. Você vê a poluição destruindo as camadas de ozônio. Você vê lá no Polo Norte, não é? O degelo das calotas lá do polo, trazendo um enchimento ou enchentes, o avanço do mar. Você vê o desmatamento, não é? Sem nenhum cuidado das matas, das florestas. Tudo isso colabora, coopera com o surgimento do ponto de vista natural de epidemias, de bactérias, quando o homem, com as suas próprias mãos, está destruindo a natureza. E a Bíblia diz que a natureza geme, porque ela também foi contaminada com o pecado de Adão e Eva desde o princípio. E isso agrava-se a cada dia com a devastação, com a destruição provocada pela própria humanidade. Então há um gemido da natureza, porque a própria natureza será restaurada. E ela aguarda por esse dia, quando, após um milênio,
haverá purificação dos cosmos. Pedro escreve sobre isso, dizendo que os elementos ardendo se desfarão e dará lugar a um novo céu e a uma nova terra. A natureza geme, há um gemido intenso da natureza. Quando você vê aí tanto terremoto, tanto maremoto, tantas inundações, tantos tufões, tanta devastação, conforme disse, é a natureza expressando o seu sofrimento, o seu gemido. Mas em breve ela será também restaurada. Esse é o gemido da natureza. Agora, lendo o texto, veja como o apóstolo Paulo vai colocar. O verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora. Verso 23. E não somente ela quem? A natureza. A interpretação do texto. Mas também nós, agora ele puxa para nós. Nós, igreja. Oh, glória! Nós, povo de Deus. Nós, raça eleita. Sacerdócio real, nação santa. Povo adquirido. Paulo então vira o foco para nós pelo Espírito. Nós também, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. A igreja também geme em nosso íntimo, ao contemplar toda a situação de pecado, de materialismo, de carnalidade, de violência, que tão de perto nos rodeia. Há um gemido também no coração da igreja. A igreja anseia, a igreja busca com intensidade, deve ter os seus olhos voltados para o dia da nossa redenção. Como a natureza será redimida, a igreja será de igual modo redimida desse nosso corpo. O nosso corpo será transformado de fraco para um corpo vigoroso, de um corpo carnal, natural, para um corpo espiritual, para viver na eternidade, de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Aleluia! Por isso a igreja geme ao contemplar a situação ao seu redor e também ansiando pela libertação desse corpo carnal, mortal, corruptível, que passará por uma transformação no abrir e fechar de olhos, isso para os vivos, e a ressurreição de um corpo espiritual daqueles que já dormem no Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui dois gemidos, o da natureza e o da igreja. Quem sabe muitos têm gemido também pelo sofrimento, pela situação dessa crise que estamos vivendo, não é verdade? Ao contemplar tanta morte, tanto sofrimento, tanta dor, tanta lágrima, a igreja genuína sofre ao ver a situação do mundo, a situação de pecado, de miséria, de infâmia que cresce a cada dia ao nosso redor. Mas tenha paciência, o que há de vir virá e não tardará. A glória que nos espera não poderá ser comparada com o sofrimento do presente século. E ele continua escrevendo, dizendo: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o esperará? Coisa maravilhosa.
a esperança, a bem-aventurada esperança da igreja. Qual é a bem-aventurada esperança da igreja? A bem-aventurada esperança da igreja. Glória a Deus. É exatamente o retorno do Senhor. A volta do Senhor Jesus. O arrebatamento da igreja. O rapto da igreja. O encontro do noivo com a noiva. Jesus disse: vou preparar-vos lugar. E se eu for, e ele foi, e vos preparar lugar, e ele está preparando, há quase 2000 anos, ele afirma: virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a bem-aventurada esperança da igreja. Esperança você não pode antecipar. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a convicção de fatos que se espera. A fé é uma coisa, a esperança é outra. A fé você toma posse nas promessas ou das promessas, e o Senhor, que vela sobre a sua palavra para cumprir, de acordo com a sua santa, perfeita e agradável vontade, ele a concretiza. Mas a volta de Cristo, eu e você não podemos antecipar ou dizer: eu tomo posse da volta de Cristo e ela acontece agora. Não. Os olhos da igreja olham para a volta de Jesus com uma bem-aventurada esperança que está por vir nesses próximos dias. Continue com a sua bem-aventurada esperança. O verso 26, também o Espírito Santo, aleluia, eu amo esse texto. Todos nós que somos de Jesus e que fomos regenerados pela ação do Espírito em nós, temos convicção que ele mora em nós. Esse texto é precioso. Ele diz: o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos, olha o terceiro gemido, inexprimíveis. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. A natureza geme, a igreja geme, com o olhar voltado para o dia da redenção, e o Espírito Santo, que foi enviado à terra no dia de Pentecostes, e que habita em nós, como seu templo, seu santuário, ele também geme. Que coisa gloriosa. E ele geme na intercessão, na oração intensa, porque nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes as nossas orações são egoístas. Muitas vezes nós focamos só naquilo que nós queremos, ou quanto muito naquilo que abençoa os nossos irmãos, os nossos familiares, a nossa família, e ficamos muito voltados para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios interesses, para aquilo que nos agrada. Mas quando nós nos colocamos como intercessores para ouvir o que o Espírito quer gerar em nós, então ele sempre nos trará um motivo de oração que foge do foco, que foge do nosso interesse, e que o Espírito nos leva a orar, a clamar, a chorar, a interceder por algo que está no coração do Pai. E muitas vezes ele nos leva a interceder pelos perdidos, pelos indígenas, pelas nações não alcançadas, pelos povos ribeirinhos,
pelos povos esquecidos, pelos mendigos, pelos sem-tetos, pelos sem terra, por aqueles que sofrem as agrulhas da vida. Ouça sempre a voz do Espírito. Deixe ele gerar em você motivos de oração, porque nós não sabemos orar como convém. Aquela oração rotineira, aquela oração costumeira, a gente tem que ter cuidado, porque até as nossas orações podem se tornar rotina. Até as nossas canções podem se tornar uma rotina, sabe? Um legalismo, uma religiosidade. Por isso nós precisamos sempre ouvir aquele que mora dentro de nós. Santo Espírito, quais são as canções? Dai uma nova canção. Santo Espírito, eu não sei orar como convém. Me dê uma palavra de oração. E quando você diz assim ao Espírito Santo, ele então gera em nós motivos de oração que você não estava pensando. E as palavras fluem. Hoje aqui nós tivemos um momento, depois da oração coletiva, eu pedi a cada irmão para fazer uma oração, segundo o mover do Espírito. E nós tivemos aqui orações com motivos dos mais variados que o Espírito de Deus gerou no coração desses intercessores, desses pastores que aqui estão comigo nessa quinta e normalmente em todas as quintas-feiras. Que companheiro maravilhoso, que amigo, aleluia, é o Espírito Santo. Maravilha. Que gera dentro de nós o que ele escuta, o que ele prescruta nas profundezas do coração do Pai. Ame o Espírito Santo, ele geme por causa da igreja, ele intercede por nós, intercede em nós. Quando ele trouxer um peso de intercessão no teu coração, abra o teu coração, interceda, dê vazão, dê lugar. Não preocupe com relógio, não preocupe com tempo. Talvez ele queira que você tenha um tempo de mais qualidade para que ele possa, através de você, de mim, de nós, interceder e externar os gemidos de intercessão. Esse texto é lindo, é glorioso, é especial. Olha como o apóstolo Paulo termina esse texto, meus amados irmãos. O verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outra tradução, segundo o seu decreto. Todas as coisas. Essa pandemia vai concorrer para o bem. Algum irmão orou nesse sentido aqui hoje. E nós cremos nisso, que após essa peste, essa praga, tal como aconteceu nos dias do profeta Joel, que após a praga de gafanhotos e após a volta dos sacerdotes, ministros e povo, rasgando o coração, orando, jejuando, houve a promessa. Eu falei sobre isso numa live outro dia, a promessa da restituição. O Senhor diz que restituiria o trigo, restituiria o vinho, restituiria o azeite e nunca mais o seu povo seria envergonhado. Aleluia! Aleluia! E lá no verso 28, o último verso do capítulo 2 de Joel, está escrito: e há de ser que depois daquela praga, depois daquele quebrantamento, depois daquela dedicação ao jejum e à oração, o Senhor disse: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e etc, 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 etc. Nós estamos crendo
Todas as coisas cooperam para o bem. O que está acontecendo vai cooperar para o bem da igreja, vai cooperar para o bem do reino de Deus. Muitos desviados já estão voltando, muitos perdidos se renderão a Cristo, porque Deus está bramando. Bramar é falar, é gritar em alta voz. Deus está gritando através do que está acontecendo. Eu disse aqui outro dia que o ano 2020, nós estamos apenas no 4º mês e tem acontecido fenômenos, rumores de guerra. No mês de janeiro, quase por um triz, estourava a Terceira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos matou o segundo homem do Irã e a Rússia veio em socorro ao Irã e quase por um triz estourava a Terceira Guerra Mundial. E armamento aí atômico para destruir o mundo no mínimo umas 20 vezes. Tivemos logo depois enchentes volumosas em muitos estados do Brasil. Aqui no estado do Espírito Santo nunca tinha acontecido inundações tão intensas nesses últimos 50, 60 anos. Incêndios devastadores, não é verdade? Na Austrália, nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal, Deus está falando. E agora esta epidemia, Salmo 46, versos 6 e 10, fala do bramido das nações. Deus está falando. Então, voltando ao texto, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Essa epidemia vai trazer para a glória de Deus, resultado de mais crentes firmes. Nunca vi tanta gente orar como está orando agora. Glória a Deus. Nem que seja por medo, por pavor. Viu, irmão? É muita oração. Glória a Deus. É muita gente voltando para Deus, aleluia, arrependendo, chorando. Pode crer que depois haverá um derramar do Espírito sem precedente. Aleluia. Mas terminando essa nossa reflexão com vocês, aqui também com vocês que nos acompanham através das redes sociais, olha os versos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse verso 29 é extraordinário. Aleluia! De antemão, Deus, pela sua presciência, nos conheceu antes que nascêssemos, antes que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. Deus faz o projeto de vida e permite a nossa existência para cumpri-lo. Essa expressão é forte e verdadeira. De antemão, ele nos conheceu. Antes que nascêssemos, ele já nos conhecia, escreveu a nossa história de vida e permitiu a nossa existência, aleluia, para cumprir aquilo que ele estabeleceu. Às vezes no correr do ano, pastor Marcos, pastor Israel, os irmãos que estão aqui, a pessoa pode dar uma tutibiada, sair um pouquinho à direita, sair um pouquinho à esquerda, deixando o centro, mas aí Deus, pela sua graça, misericórdia, vai lá e nos conduz, não é? Através de um acontecimento ou de outro, para o centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa linda! De antemão, ele me conheceu. Eu nasci no dia 5 de janeiro de 1952, lá no mato, no interior do interior do interior. Mas Deus já tinha estabelecido e escrito a minha história. Aleluia. Você nasceu em que data? Pois é, foi para cumprir o que Deus já havia escrito, estabelecido, meu irmão, minha irmã.
a teu respeito. Aleluia, eu creio. Não sinta pequeno, desprezado, insignificante. Não, você é muito precioso. Aleluia. Você é muito preciosa. Você é muito importante aos olhos do Pai. E ninguém vai te arrebatar das mãos do Senhor. Eu creio. Glória a Deus. Outra coisa que nós encontramos aqui, ele também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Ele deixou de ser unigênito para se tornar o irmão mais velho. Olha que privilégio, Jesus é nosso irmão mais velho. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vamos herdar com Ele, juntamente com Ele, todas as promessas do Pai. Coisa linda, maravilhosa, esse texto. Você foi escolhido, você foi pré-estabelecido por Deus, não só para a salvação, como também para o ministério, pastores e pastoras que estão aqui. Ele disse a Jeremias, antes que tu fosse formado, lá no ventre da tua mãe, eu te conheci, te santifiquei, te separei e às nações te dei por profeta. Ô glórias! Quem toma posse aí, diga amém. Amém. Santo, santo é o Senhor. E o verso de número 30. Olha que coisa forte é o verso 30. E aos que predestinou. Está se referindo a mim e a você. Amém. Deus nos predestinou. Nos escolheu antes. Glória a Deus. Amém? Esse também chamou. Aleluia. Ele chama quando o evangelho é pregado. Quando o Espírito de Deus gera um novo nascimento, ele está chamando, ele está levantando, ele está escolhendo aqueles dentre as multidões que têm uma marca de Deus. Creia nisso e diga aleluias. E o que mais? Quem ele chama, ele justifica. A justificação é uma doutrina fundamental da Bíblia. O que é a justificação? É Deus inocentando o culpado. Jesus pegou todas as nossas culpas, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados e colocou na conta de Cristo. E pegou todos os méritos, aleluia, de Jesus e colocou na nossa conta. A justificação é isso. Ele nos inocentou. Então, quem ele predestinou, ele chamou. Quem ele chamou, ele justificou. E só resta agora a última promessa, pastores. Aleluia. Ele nos glorificará. Ele nos glorificará. Esse corpo será transformado. Aleluia. Esse corpo será um corpo glorioso. Como ele é, nós o veremos e seremos como ele. Seja firme, perseverante, fiel. Você pertence a esse povo especial, a igreja do Deus vivo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, pastores e pastoras. Amém. Que aqui estão em vitória do Espírito Santo. Glória a Deus. E abençoa você, querido colega de ministério, servo, serva de Deus, que serve ao Senhor há décadas. Persevere. O que há de vir virá e não tardará. Os 3 gemidos. Guarda isso no coração. O gemido da natureza, o gemido da igreja e o gemido constante do Santo Espírito de Deus, até que sejamos glorificados na vinda do Senhor. Um beijo em vossos corações. Aleluia.